Bendito seja o nome do Senhor da Glória, que concede mais esta oportunidade para nós estarmos falando da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia neste canal. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por você que participa conosco deste ministério no qual Deus confiou a nós, estarmos ali falando da graça e do amor do nosso Deus. A Igreja Batista Renascer, casa de oração, se encontra ali na cidade de Malden, e nós cremos que estamos fazendo aquilo que Deus determinou para nós fazermos. Então eu quero neste momento deixar para você uma palavra que eu creio que nesse dia, através dessa palavra, o Senhor vai falar ao seu coração. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, se você puder abrir comigo a Bíblia no livro de São João, no capítulo 1, eu gostaria de ler o texto que diz a palavra do Senhor, que está escrito que o Verbo se fez carne, o Verbo habitou no meio de nós. Está escrito assim na palavra do Senhor, a partir do versículo 1 do livro de São João, Evangelho de São João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. A luz verdadeira que ilumina a todos os homens estava vindo ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos os que o receberam, aqueles que creem em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Feche os seus olhos neste momento, inclina a tua cabeça e vamos estarmos orando, agradecendo a Deus por essa palavra que o Senhor nos dá, em o nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, na tua presença, Senhor, nós estamos. Nós queremos te louvar, te agradecer, ó Deus, porque cremos que o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. A tua palavra é clara quando nos diz que este Verbo se fez carne. Esta palavra que era desde o princípio, ela se formou, ela se fez homem e habitou no meio de nós. E nós cremos, ó Deus, que a palavra do Senhor é uma verdade que liberta, que transforma, que traz vida aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por ela existir. Obrigado, Senhor Deus, por trazer a nós a revelação do Teu Espírito, a revelação da Tua vontade, para que o Teu nome seja glorificado. Nós cremos, ó Deus, e por isso falamos que o nome do Senhor está acima de todo nome, no qual não há outro nome no qual sejamos salvos, a não ser o nome do Senhor Jesus e a pessoa do Senhor Jesus, no qual cremos em o Teu nome. Te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. É uma palavra revelada essa de São João, quando ele fala que o Verbo estava com Deus. O que é o Verbo? O Verbo é a palavra. Eu tenho uma concepção dentro de mim a respeito de crer como se formou o Verbo, como o Verbo veio a existir. Porque se ele estava com Deus, ele teve que ser algo que nasceu de Deus, que veio de dentro de Deus. E a palavra de Deus nos diz que ele é o único que foi gerado por Deus.
Imagina bem, algo que saiu de dentro de Deus para formar todas as coisas. A palavra foi como um filho, e é o Filho de Deus. A palavra é aquilo que veio de dentro de Deus. Quando a palavra de Deus fala de primogênito, está falando de aquele que foi gerado primeiro, mas depois houve outros gerados. Mas quando a palavra fala de unigênito, unigênito está dizendo que ele foi o único gerado. Então Deus não gerou outras coisas, Deus criou todas as coisas, mas ele gerou uma coisa, a palavra. Ele gerou esta palavra que é o próprio Deus, que é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você não crê nessa palavra, você não está crendo em Deus, porque através dele todas as coisas foram feitas. E João teve uma revelação disso. Imagine bem quando João estava escrevendo o seu evangelho e Deus trazendo a visão, a revelação daquilo que é, aquilo que foi no princípio e aquilo que veio a existir. Você sabe que João teve uma experiência muito grande com Deus. Após as perseguições da igreja, São João foi preso. Ele foi levado, segundo a história, a vários tribunais e chegou ao ponto até mesmo de ser lançado para a morte. Depois, como eles não conseguiam matar, exilaram ele na ilha de Patmos. E a Bíblia diz que ali ele ficou por um bom tempo. E é ali que ele recebeu a revelação da palavra de Deus, onde ele escreveu o Apocalipse. Mas o Evangelho é a revelação da palavra de Deus, a revelação do verdadeiro Cordeiro de Deus, a revelação daquele que é desde o princípio e de como ele foi gerado por Deus. Essa geração que veio depois dele foi criada pela vontade de Deus. Veja bem, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Não podemos duvidar da divindade de Jesus Cristo e nem podemos colocar Jesus como sendo um outro Deus, porque ele é parte de Deus. Ele é o corpo formado para o habitar de Deus. Paulo fala isso quando ele declara que em Jesus Cristo habita toda a plenitude da divindade. Em Jesus, Deus habita plenamente. E se ele está ali no Pai, e o Pai está nele, como ele disse, nós podemos crer que ele pode todas as coisas. E o mais interessante nessa revelação é que a palavra de Deus coloca ele também como a luz. Nele estava a vida era a luz dos homens. Quando diz aqui que todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, é porque na realidade Deus precisava dele para fazer algo. Imagine bem, nós sabemos hoje que existem várias linguagens que são pronunciadas neste mundo. E até agora nós já podemos conhecer, até hoje, que há a linguagem daqueles que não falam e daqueles que não ouvem, mas eles fazem gestos, né? Que são o caso daqueles que têm dificuldade por deficiência de audição. Então, eles não falam, a deficiência de audição e de pronunciar palavras. Eles não falam, mas eles têm os seus gestos. Eles se comunicam através de gestos. Mas Deus foi muito claro quando fez todas as coisas. Deus não saiu num pensamento, Deus não saiu estalando o dedo, Deus não saiu fazendo gestos. Não, Deus saiu pronunciando palavras. Deus saiu dizendo palavras, haja isso, haja aquilo. Deus falou e tudo se foi feito. Mas esta palavra que está escrito aqui no livro de São João, ela era alguém que já foi desde o princípio. E aqui diz que ele não só fez, mas nele, naquele que é a palavra de Deus, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E o interessante é que essa luz, ela resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Ao contrário
daquilo que nós vemos sobre nós. Se hoje nós andamos na luz, né, de repente se escurece, as trevas prevalecem, porque as trevas cobrem a luz. Mas Jesus foi diferente, a palavra de Deus foi diferente. As trevas não prevaleceram contra ela, sobre ela. Por quê? Será que essas trevas também não quiseram impedir que ela se manifestasse, que essa luz se manifestasse? É claro que foi. A Bíblia diz claramente que foi. As trevas queriam cobrir aquela luz, mas elas não prevaleceram contra ela. E aqui diz a palavra de Deus que esta luz, a luz verdadeira que ilumina a todos os homens, estava vindo ao mundo. Todos nós conhecemos, né? Quando a revelação de Deus vem através do anjo a Maria, que diz, né, que ela geraria um filho, e aquele filho seria chamado o Filho de Deus. Né? Aqui está escrito que ele já estava sendo previsto para vir ao mundo. Não só a revelação do anjo, mas também os profetas anteriores falavam sobre isso. Isaías profetizou muito sobre isso, sobre a vinda do Messias, o Salvador, sobre a Virgem da Luz, sobre o Emanuel, que é o Deus conosco, o Príncipe da Paz, o Deus forte, o Pai da eternidade, e sobre todo o seu poder. Mas há algo interessante aqui que fala nesses textos da palavra de Deus. A luz verdadeira que ilumina a todos os homens estava vindo ao mundo. E quando ela veio, ela estava no mundo. O mundo que foi feito por meio dele não o conheceu. O mundo não o conheceu. Aqui diz claramente, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. É interessante quando a gente lê isto, né? O proprietário, o dono do mundo, o criador do mundo, vem à terra, anda por ela, e aqueles que a qual pertenciam a eles não o recebem, não o conhecem. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Agora tem interessante a sequência desse versículo, no versículo 12 diz, mas a todos os que receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha, crer no nome do Senhor Jesus Cristo. Existem várias passagens na Bíblia que falam sobre isso. Paulo, certa vez, fala para um homem que queria se matar após um acontecimento. E aquele homem ali, pronto para se matar, Paulo grita para ele e fala, não faça tal coisa. E ele diz, o que farei eu para ser salvo? Paulo diz àquele homem, olha, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crer em Jesus Cristo, crer na luz verdadeira, crer naquele que fez todas as coisas, será salvo tu e a tua casa. Essa salvação, irmãos, ela se dá em várias, vamos dizer assim, várias áreas da nossa vida, principalmente na área espiritual, porque antes de estarmos na luz, as trevas nos cobriam. Mas quando a luz veio, ela tirou essas trevas de sobre nós e resplandeceu sobre nós. Que essa luz é Jesus, essa luz é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E diz aqui a palavra do Senhor, que nós que o recebemos, veja bem, nos tornamos filhos de Deus. Vem aquela pergunta que se faz, né, em todos os tempos. Será que todos não é filho de Deus aqui nessa terra? Será que todo homem, toda criatura não é filho de Deus? Se você vê o Evangelho, você vai ver o seguinte, que não somos filhos, somos criaturas de Deus, foram criados por Ele. Aqui diz que fomos feitos por Ele. A palavra de Deus é muito clara que no dia da criação, naquele tempo dos dias da criação, o homem também foi formado por Deus, foi criado por Deus. Deus criou, porque Deus formou algo e não havia nada sobre ele, e de repente Deus fez crescer ali a carne, Deus fez com que tudo aparecesse sobre ele, aquele boneco, e soprou sobre ele
a vida, o fôlego da vida, e deu a ele algo que realmente pertencia a ele, que era o seu espírito. Então nós também somos criaturas de Deus. Mas ao sairmos da presença de Deus, o que aconteceu conosco? Nós nos tornamos apenas criaturas de Deus. Quando Adão deixou por desobediência a vontade de Deus, ele passou a ser criatura de Deus. E todos nós que estamos neste mundo somos criaturas de Deus. Por isso é que quando Jesus veio, diz aqui a palavra de Deus, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Porque nós, como criatura, fica difícil receber aquele que é espiritual, aquele que é Deus nas nossas vidas. Porque nós vivemos segundo aquilo que nós achamos que está certo para viver. Nós vivemos segundo os nossos próprios interesses, segundo a nossa própria vontade, segundo os nossos próprios desejos. E muitos desejos são carnais, muitos desejos são coisas que nós queremos para viver somente por viver. Mas Deus nos mostra que nós não podemos viver dessa forma, porque se continuarmos a viver dessa forma, nós morreremos como criaturas de Deus. E como criaturas de Deus, está faltando algo dentro de nós. Está faltando aquilo que verdadeiramente pertence a Deus, que é o Espírito que Deus nos deu ligado ao Espírito de Deus. Porque quando Deus faz o homem, forma o homem, a criatura de Deus, Deus pega aquele homem e sopra nele algo que é o fôlego da vida, mas Deus dá algo mais além do que apenas uma vida temporária. Deus dá a ele uma eternidade. Olha, tudo que Deus fez foi para viver eternidade, não para viver um tempo apenas. Deus deu a Adão o direito de viver a eternidade na presença dele. Quando Adão saiu da presença dele, se tornou apenas uma criatura de Deus. E como criatura, ele não pôde desfrutar da eternidade de Deus. É por isso que a palavra de Deus fala que toda criatura, quando morre, está faltando algo na vida dele para poder ele receber a eternidade. Mas essa eternidade, diz aqui a palavra de Deus, foi nos dada através daquele que veio, daquele que tem um nome que está acima de todos os nomes, o nome de Jesus Cristo. Irmãos, Jesus, ele veio para nos levar de volta àquele elo de ligação que Adão perdeu lá no dia que saiu do Éden. Jesus veio para nos dar a vida que estava ali no Éden. Crer em Jesus Cristo é nos ligar novamente à vida eterna. Não sermos mais somente uma criatura, mas sermos alguém que é gerado agora por Deus, porque está ligado com Ele. E diz aqui a palavra de Deus, isto não é vontade nossa. Não, eu, pela minha vontade, eu estaria vivendo o jeito que eu gosto de viver, os prazeres da minha carne, da minha vontade, mas isso só vai me fazer ser uma criatura de Deus. Agora vem a resposta. São todos filhos de Deus neste mundo, independente se crê ou não em Jesus? Não. Não são filhos de Deus, são criaturas. Porque para sermos filhos de Deus, nós temos que nascer não da carne e nem do sangue, mas da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? O que Jesus fala lá em João 14? Porque Deus amou... João 14 diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas lá em João capítulo 3:16 diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus amados, o mais importante é que Jesus, como está escrito lá em João 14, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Em João 3,16 diz que Ele veio para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Como criatura, eu não vou viver a vida eterna, mas como filho de Deus, eu vou viver a vida eterna.
Jesus veio para isso. E todo aquele que nele crer, todo aquele que crer no seu nome, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos, nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Foi para isso que o Verbo se fez carne. Foi para isso que a palavra de Deus se fez carne. Foi para isso que a palavra de Deus veio e nós, como está escrito aqui, João diz, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, como a glória, veja bem, do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Meus amados, quando nós passamos a andar com Jesus Cristo, nós vamos ver que em Jesus Cristo é cheio de graça e de verdade a nossa vida. Eu já falei e torno a dizer, a vida aqui é passageira. Nós não sabemos quantos anos vamos viver sobre a face da terra. Alguns, pela sua robustez, pode atingir aos seus 80 para lá ou para não sei para onde, mas a Bíblia fala que depois disso é cansaço e enfado. Mas uma eternidade quer dizer sempre, para sempre. Não há limite numa eternidade. Agora, eu não quero passar a minha vida somente como uma criatura. Eu não. Eu já tomei uma decisão. Eu quero crer em Jesus Cristo para deixar de ser uma criatura. Eu quero crer em Jesus Cristo para deixar de ser somente uma criatura que Deus criou e não desfrutar de uma eternidade que Deus nos dá. Mas eu quero crer em Jesus Cristo, porque eu sei que Ele é o elo de vida eterna que Ele nos deu. Tanto é que Ele mandou pregar o Evangelho dizendo que todo aquele que nele crer não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Ele deu uma ordem dizendo que todo aquele que nele crê e for batizado será salvo. Que salvação é essa, meu Deus, que Jesus veio nos dar? Lembra-te de quando foi a primeira Páscoa celebrada? Quando Deus manda Moisés ali matar um cordeiro e pegar do sangue daquele cordeiro e passar nos umbrais das portas daqueles que estavam ali, que eram os hebreus, né? Aqueles que moravam no Egito como escravos ali. E Deus fala, hoje descerá um anjo da morte que virá ceifar a vida dos primogênitos no Egito, mas vocês farão assim, assim, assim. Vocês passarão deste sangue deste cordeiro sobre os umbrais da porta, e quando vier o anjo da morte e ver o sangue, ele passará por ela. Irmãos, isso é muito sério. Há poder no sangue de Jesus. Se você está vivendo uma vida com dificuldade, com problema, talvez você nem tenha palavras para orar, mas eu aprendi desde quando eu me converti, quando um irmão me disse, quando você não ter palavras para falar com Deus, clame apenas pelo sangue de Jesus Cristo. Fala, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Eu ainda creio naquele sangue que foi derramado naquela cruz, o sangue de Jesus tem poder. Hoje nós estamos vivendo num mundo em que muitos estão falando por falar, de boca para fora, escarnecedores estão aí aparecendo, até fazem música sobre o sangue de Jesus, tem sangue tem poder, o sangue tem poder. Pessoas do mundo falando, mas uma coisa é certa, quem já experimentou da vida e tem a vida em Cristo, mesmo passando por lutas ou dificuldade, clame pelo sangue. Fale a palavra-chave do sangue. O que é o sangue de Jesus Cristo? Um sangue que nos purifica, um sangue que nos lava de todos os nossos pecados, um sangue que nos limpa e que espiritualmente nos deixa limpo na presença de Deus, porque se eu me apresentar como uma criatura diante de Deus, meu Deus, misericórdia, eu estou sujo, imundo, e como diz a palavra de Deus, eu estou cego, nu e não sei de nada, achando que estou sabendo. Mas o sangue de Jesus tem poder. Se clamarmos por este sangue, nós vamos ver a graça e a misericórdia de Deus agindo com poder
nas nossas vidas. Clame, porque através desse sangue, do sacrifício de Jesus Cristo, é que nós realmente vamos ver a mudança, a diferença nas nossas vidas. A palavra de Deus diz que ele veio e vimos a sua glória. Quem viu a sua glória? Eu sei que João esteve com Jesus. João esteve em determinados momentos com Jesus que ele falou, meu Deus, verdadeiramente este é o Filho de Deus mesmo. Por mais que muitos duvidassem, mas ali estava alguém testemunhando do poder de Deus. No livro de Atos, capítulo 3, nos fala sobre a cura de um paralítico que estava na porta do templo, cujo Pedro e João passam e ali oferecem a ele algo que eles têm, que é o poder do nome de Jesus. Aquele homem realmente recebe ali o que ele gostaria de ter recebido desde o nascimento dele, que era ser um homem normal. E ali diz a palavra de Deus, que houve conflitos entre aquelas pessoas que estavam ali, porque de repente um homem que não andava passa a andar, um homem que não tinha suas pernas passa a ter as suas pernas e entra no templo glorificando a Deus, de repente chama a atenção e as pessoas vêm ver o que está acontecendo. E como aquele homem estava ali mostrando Pedro e João, as pessoas se uniram a Pedro e João e queriam saber o porquê. E Pedro pega que em nenhum outro nome há salvação, a não ser no nome de Jesus Cristo. E aí eles são pressionados a não falar do nome de Jesus mais aí naquele lugar, porque ali era o lugar onde Moisés apenas poderia falar de Moisés, da lei de Moisés, ensinar isso, mas não poderia ensinar no nome de Jesus naquele lugar. Mas eles disseram uma coisa, como podemos deixar de falar daquilo que vimos e testemunhamos com os nossos próprios olhos? Nós vimos o verbo vivo se fez carne, o verbo que andou no meio de nós. Nós vimos a palavra de Deus aqui, morando entre nós. Nós vimos o seu poder, vimos a sua glória e vimos a sua ressurreição. Ele está vivo. E ele foi para o Pai, e ele disse que ele vai voltar um dia para nos buscar. Mas enquanto isso, nós estamos aqui testemunhando do seu poder e falando da sua graça. Você pode até dizer assim para mim, pastor, você fala isso, mas a Bíblia é um livro que dificilmente a gente pode ter entendimento destas coisas. Ou, será que isso é verdade? Posso falar uma verdade para você? Pense bem, o que é melhor, ser filho ou ser criatura? O que é melhor, você continuar vivendo a vida que todos querem que você acredite que é, como homem, ou aquilo que Deus tem para você, como filho de Deus em uma eternidade? O tempo vai passar, meu amigo. Não adianta você ficar aí questionando se Deus existe ou não. Creia e viva isso na sua vida. Creia, como diz aqui a palavra de Deus, naquele que Deus enviou. Creia. Os evangelhos são escritos e tem algumas palavras que são chave. Uma vez, os fariseus chegaram assim para Jesus e disseram, Senhor, nós queremos fazer a obra de Deus. Como eu posso fazer a obra de Deus? Jesus fala, a obra de Deus é esta, crer naquele a quem Deus enviou. Crer naquele que Deus enviou. Quem é que Deus enviou ao mundo? Quem é que Deus enviou ao mundo? A quem foi dado o poder de salvar, de libertar através do seu sangue? A quem foi dado todo o poder nos céus e na terra? Por quê? Porque ele, como palavra de Deus, ele veio a este mundo, se fez carne, habitou no meio de nós, foi tentado, viveu como um homem nessa terra, mas diz aqui a palavra de Deus, as trevas não prevaleceram sobre ele. Será que você vai viver esta vida debaixo de palavras de homens e das trevas que cegam o entendimento, que não permite você enxergar a vontade de Deus na sua vida? Ou você vai receber Jesus e ter a revelação de Deus, a luz sobre a sua vida? Porque diz a palavra de Deus, através do seu sangue, nós temos acesso à vontade de Deus e ao Pai. Jesus certa vez disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, a vida.
E ele declarou: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Por quem? Pela palavra, pelo Criador, por aquele que estava ali fazendo todas as coisas, por aquele que me fez, que te fez como criatura, mas por aquele que, por desejo, por vontade, que diz aqui a palavra de Deus, nos fez filhos de Deus para uma eternidade. Certa vez, um colega de trabalho chegou para mim e disse assim para mim: como pode vocês crentes dizerem que somente vocês serão salvos? Eu falei: mas está escrito na palavra de Deus. Ele falou: não, nunca li isso na Bíblia não. Eu falei: não, você tem uma Bíblia na sua casa? Eu vou dar esse versículo para você ver, para você entender. Porque se você crer e se você for crente, você vai ser salvo. Agora, se você não for crente e nem crer, você não vai ser salvo. E eu tenho outra coisa: você vai ter que andar como o mundo diz que é, um tanto louco para isso. Porque está escrito na palavra de Deus, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 1. Vamos abrir aqui e ler com você que está me ouvindo nessa hora. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 21, diz assim a palavra de Deus. E depois ele voltou e falou: realmente está escrito lá. Aqui está escrito o seguinte, versículo 21. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Talvez você vai até dizer que o que você tem falado de Jesus é loucura. Às vezes é loucura, porque o mundo não crê, eu estou ficando louco, não sei o quê. Mas essa loucura nos dá o direito de sermos salvos. Ele fechou a Bíblia, ele até trouxe a Bíblia para poder. Ele fechou a Bíblia e ficou pensativo. Eu disse para ele: olha, é dado o direito de salvação aos crentes, sabe por quê? Porque como crente, como um cristão, não é eu que escolhi, foi Deus. Mas você tem que fazer algo para receber esse direito de salvação. Como crente em Jesus Cristo, você tem que receber Jesus como seu Senhor e Salvador. João fala claramente que todo aquele que os recebeu, veja bem, mas todos os que receberam, versículo 12 de João 1, todos os que receberam, aqueles que creem no seu nome, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Somente os filhos de Deus, pela vontade de Deus, receberão a vida eterna. E se você ainda não é um filho de Deus, você que está assistindo este vídeo, né, você talvez está pensando assim: como eu posso ser filho de Deus? Será que Deus pode me fazer filho dele? Sim, Deus pode fazer filho dele. Porque através de Jesus Cristo, recebendo Jesus, você se torna um filho de Deus. O ser filho de Deus é diferente de ser criatura de Deus. O ser filho de Deus nos dá direito a uma herança que Deus nos deu através de um testamento que ele escreveu. E esse testamento foi dado através do sangue de Jesus. E quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos fazendo isso em memória até o dia que o Senhor virá. E nós dizemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque nós cremos na palavra, nós cremos na autoridade e do nome de Jesus. Às vezes você vai falar: mas eu não estou vendo nada. Olha, como eu disse, Jesus, certa vez, ele foi indagado a respeito disso, de uma pessoa que disse que só acreditava se tocasse nele e se colocasse a mão no seu peito, foi Tomé. E lá no livro de João diz que quando Tomé fez isso, Jesus falou: olha, bem-aventurado aquele que não viu e creu. Porque muitos pedem sinais, mas a palavra de Deus fala que o sinal já foi dado. O direito, gente, você lê livro, você fica aí baseando a sua vida em cima de teorias que as pessoas escrevem,
Por que não ler um livro e crer na verdade que ela escreve, que ele é escrito? A verdade. Né? Nós vemos hoje que mentiras neste mundo de tão falada se torna verdade e realidade para as pessoas. Mas por que não viver uma verdade que foi dita e declarada como sendo verdade? Porque eu não quero ser apenas uma criatura. Eu quero crer no nome do Senhor Jesus. Eu quero crer na salvação que Ele nos dá. Porque a minha vida vai passar. Ainda que eu não tenha visto. Mas uma coisa eu faço. Pela fé, eu continuo crendo. Crendo que um dia eu vou estar contemplando o meu autor e consumador da minha fé, que é Jesus Cristo. E é tão interessante que quando você começa a ter isso dentro da sua vida, através da palavra de Deus revelada, não tem problema passar por tribulação, por perseguições e até mesmo morrer em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque isso se torna ganho na presença de Deus. Se você ler a palavra de Deus, você vai ver exemplos disso, de pessoas sendo mortas, mas glorificando a Deus. Por quê? Porque na realidade eles estavam contemplando coisas maiores. Você acha que Jesus não havia contemplado isso? Porque o Pai lhe disse que todo o poder seria dado a ele pelo seu sacrifício. Ele veio e morreu, mas ele sofreu. Você acha que foi difícil receber? Você acha que não foi difícil para ele receber aquelas coisas? Foi, porque apesar de ser a palavra de Deus, mas ele se fez carne. Imagina você levando uma chicotada daquela. Mas olha, uma coisa é certa, a força, a realidade, a vontade, o desejo de cumprir aquilo que o Pai determinou, fez com que ele sofresse e aguentasse e suportasse tudo aquilo, e chegasse até onde ele chegou, a assentar num trono de glória, está reinando para todo sempre, como nosso rei, como meu rei, como seu rei, um rei que tem todo o poder nos céus e na terra, um rei que tem poder para fechar e abrir porta, para abrir e fechar, e ninguém mais poder fazer nada. Que Deus possa abençoar essa palavra no seu coração, que Deus possa falar mais a você através dessa palavra. O Verbo se fez carne, o Verbo habitou entre nós, vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Só mais uma coisa, como foi que Deus criou Jesus? Foi quando ele abriu a boca e a palavra saiu de dentro dele. Ele gerou essa palavra. É bênção de Deus quando nós também geramos essa palavra dentro de nós. Jesus falou que ela vem como um rio de água viva, um rio que transborda para a vida eterna. Que essa palavra também possa sair de dentro da sua boca, que é a palavra de Deus, que é o próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus Cristo, eu lhe peço a Deus que essa pessoa que está vendo este áudio, esse vídeo, possa, Senhor, ter no seu coração a sensibilidade do teu espírito de saber discernir entre ser uma criatura e ser um filho de Deus. Que possa receber o autor e consumador da nossa fé, que possa receber aquele que vem como o príncipe da paz, o Deus forte, o Pai da eternidade. Veja bem, Pai da eternidade, Tu és, Senhor, aquele que criou e que tem para nós, Senhor, essa eternidade, aquele que tem seu poder nas suas mãos para nos dar o direito de voltarmos a viver a eternidade que um dia nós perdemos através de Adão. Mas como diz a Tua palavra, o Senhor nos reconstituiu, o Senhor nos levou a viver isto. Estando aqui nessa terra, nós vamos ver o tempo passar, mas a eternidade será para todos sempre. E como filhos de Deus, nós tomamos posse dessa eternidade. Mas como somente criaturas, nós não tomaremos posse da eternidade. Viveremos separados de Deus, apenas vivendo uma eternidade sem a presença de Deus. E como diz a Tua palavra,
não vai ser nada boa, Senhor. Que o Senhor tenha de misericórdia, que o Senhor alcance os corações deste que ouve esta mensagem, para a honra e glória do teu santo nome. E que você que está ouvindo esta mensagem possa levantar as suas mãos e declarar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Ele veio para isso, para nos tornar filhos de Deus e voltarmos para a nossa verdadeira origem, que é a eternidade, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor. Amém.